Fala, meu palestrante! Estamos começando aqui mais um Pod Palco. Seja muito bem-vindo, você que é palestrante ou você que está começando aí na carreira, começando agora, querendo se tornar um palestrante também, seja muito bem-vindo. Bruno Nunes aqui na área para mais um Pod Palco. E hoje, uma sumidade veio direto do interior. Diretamente de Olambra, terra das Olambra! flores. Ô Bruno, você sabe que eu falo uma coisa, hein? Eu lá sou lá de Olambra, terra das flores, e eu sou flor que você cheira, eu sou Flor que cheirosinho você cheira? Bruno, pode apostar, viu, rapaz? Seja muito bem-vindo, Nhocapim. Prazer estar aqui com você, com essa ignomínia pessoa que nós vai falar hoje, que é professor daqueles de cátedra mesmo, que é bom mesmo, viu? Tô feliz. Esse é bom. O senhor também é filósofo, Eu né? sou filósofo, né? Porque quando eu era pequeno, eu falava pro meu pai, eu quero ser filósofo. Meu pai era Filósofo. da lida, filósofo, porque é o seguinte, eu falava assim, ele falou, mas filho, por que você quer ser filósofo? Eu falei, pai, porque o tal do Aristóteles, do Platão, fica lá só com aquela roupinha túnica, faz nada, só fala, recebe tudo, não precisa trabalhar, eu quero ser filósofo. Lança um só sei que nada sei. Só sei que nada tá sei. Tudo certo. Tá certo, né? O importante na vida não é ser feliz? É ser feliz. Muito bem-vindo, Nhocapim, para acompanhar a gente nesse papo. Se eu vou começar a falar, vou falar... Vai falar que nem nós Vou falamos. falar igual nós fala lá. Tá bom, tamo Sotaque junto. Pega, não tem como. Pega, chicrete. Chicrete. É nóis. Muito bom. É nóis aí, até já, o convidado já tá, né? Nóis. E agora vamos fazer uma mudança aqui no papo pra gente trazer o nosso convidado de hoje. Ele que é professor da FGV. Ele é mestre em inovação e tecnologia e design thinking. Thinking. Né, falando direitinho. E desenvolve pessoas há 20 anos. Exato. E desenvolveu um palestrante muito conhecido nosso aí. Pois Que, inclusive, no episódio dele, ele falou muito de você. Eu vi. Marcelo de Elias. Cara, prazer, meu amigo. Prazer ter você estar com aqui com a vocês. gente. Nhocapim, um prazer estar aqui. Prazer estar com você. Ele fez a cabeça desse palestrante. Pois é. Lisinho ali. Ele até perdeu o cabelo, né? Perdeu o cabelo. Perdeu o cabelo, mas ganhou dinheiro, viu? Vou falar uma coisa. Mas ele é o viu? exemplo do, vamos dizer, do aprendiz que supera o mestre, viu? Porque aquele ali é muito bom. Ele é realmente Estamos falando de Rafael Takei. Takei. Quem já viu aí o episódio do Takei sabe que o Takei falou muito do Marcelo. Desde o começo aí, um empurrãozinho. Foi. Aí na carreira dele, com certeza veio de você. A gente também fez alguma parte, mas com certeza ele fez tudo, né? Ele é muito generoso também. Ele é um cara sensacional. Muito bom. E aí a gente vai falar hoje sobre uma coisa que você é o especialista, que ele é especialista em mudanças. Tá vendo, viu? O pessoal aí que faz mudança de casa, de emprego, né? Agora vocês vão ver Vai o que é fazer mudar. mudança. Porque, fala a verdade, Marcelo. O pessoal fala, você fala assim, mudança é importante? Ele fala, mas o pessoal quer mudar? Não. Mudança é importante? Então eu vou mudar de casa, vou para outro lugar. Mas mudar Ninguém que é bom quer. mesmo, né? É difícil. Então eu vou É falar difícil. pra quem tá ouvindo hoje, tá aqui no Pod Palco com o Marcelo, abre o aparelho ouvidor, o escutador e aprende com quem sabe o que faz. Pois é. Aprender porque mudar é bom, não é bom? É bom, é bom. E é legal quando você fala esse especialista em mudança. Já aconteceu mais de uma vez. Quando eu falo que eu trabalho com a temática mudança, às vezes alguma pessoa que não tem muita ideia do que é um palestrante fala assim, mas o caminhão é aberto, é fechado, é baú. Faz frete. Faz frete, cara, é Faz incrível. frete de estado também, ou só dentro da cidade? Pois é. Né? Dá pra fazer uma brincadeira boa Pois com é. isso, né? Especialista em mudança é o cara que vai embalar os seus móveis. Não, tem nada a ver com isso, gente. Ele é especialista em mudança, mas em mudança comportamental, mudança de Isso, mentalidade, mudança... Isso. E entender as mudanças que estão acontecendo também no mundo, nos negócios. Frequentemente eu sou chamado também para participar de convenções de vendas, para ajudar os vendedores a entenderem o que está mudando na expectativa do cliente, o que está mudando no mercado. Então, na verdade, a minha área de estudo é entender as mudanças que estão acontecendo na sociedade, no mundo, analisando tendências, né? Que é um estudo mais de projeção do que vem pela frente, e já tentando antecipar isso para o presente com mudança de comportamento. Porque aí é a parte que pega, né? Justamente ter pessoas que se adaptam às necessidades antes que elas se transformem em mudanças urgentes, né? E a gente vai trazer uma mudança agora pro nosso podcast. Porque eu sempre trago os nossos patrocinadores no começo do podcast. E agora, a gente já introduziu, já tá falando, já tá conversando. Então, vamos mudar um pouquinho, vamos deixar um pouquinho pra frente. Fechou. Então agora, preciso agradecer os nossos patrocinadores, que são os caras que fazem isso aqui acontecer, né? Legal. Eles que estão aí ajudando a gente a
trazer essa estrutura maravilhosa que está aqui para vocês. Então, primeiramente agradecer o pessoal aqui da Mais Leads Palestras, eles que são responsáveis pela multiplicação dos conteúdos dos palestrantes. Se você é um palestrante que quer usar os seus conteúdos aí de uma forma mais ampla, multiplicar total aí os seus conteúdos, Mais Leads Palestras, fale com eles que eles vão ajudar vocês. O pessoal também da Suma Uma, a Suma Uma que é a primeira agência especializada em ads, em Google Ads, para palestrantes, exclusivo para palestrantes. Então os caras estão estudando muito o nosso mercado, porque a gente sabe que o mercado é um mercado diferente. Vender palestra não é a mesma coisa que vender um picolé, é bem diferente e bem difícil também, né? Eles são a minha agência de ads. Então, tá é vendo? uma. Isso aí é um exemplo, a gente está trazendo aqui porque os caras realmente são bons. Eles estão aí trabalhando, aprendendo para fazer o palestrante conseguir vender mais e ter mais resultados. Então, pessoal do Suma Uma, muito obrigado aí por essa parceria. E claro, não podia deixar de agradecer o pessoal da 2T2 Estúdios, que é esse estúdio aqui maravilhoso que a gente está aqui, juntamente com o pessoal da Like 35 Produções aí que está fazendo toda essa estrutura, essa imagem maravilhosa aí acontecer. Mauricião, obrigado. Tamo junto aí, vamos pra frente. Agora sim, mudanças feitas. Isso aí. Vamos mudar. Agora mudando de pato pra ganso, não, brincadeira. Eu queria entender uma coisa. Você fala lá sobre Universidade da Mudança. Isso. O que seria a Universidade da Mudança? Você criou uma faculdade agora? Não, é pra quase isso. ensinar a galera a mudar? Cara, olha, como a gente tá falando com um palestrante, eu acho legal até tentar explicar um pouquinho o porquê que a Universidade da Mudança surgiu. Porque, assim, eu poderia contar uma história muito bonita, muito romântica, né? Bem filosófica ou filosófica, né? No sentido de, para agregar valor para as pessoas, também é. Sim. Mas eu vou ser muito honesto. Quando eu comecei a carreira de palestrante, eu tinha aquela visão de que um palestrante que é palestrante sobre tudo, ele tem mais oportunidades de dar palestra. Até eu descobri que não é bem assim. Isso já faz muitos anos, né? Que o palestrante tem que ter um posicionamento, o palestrante especialista em algo. E foi um momento em que eu comecei a me analisar para falar, peraí, eu sou especialista em quê? Porque eu já estudei várias coisas, graças a Deus. A vida me deu boas oportunidades, como executivo de RH e tal. E eu fui começando a perceber que tudo que eu fazia tinha muito mais a ver com mudanças. As minhas principais formações tinham a ver com mudanças, inovação e mudanças andam juntas, tal. E foi quando então surgiu a ideia de, peraí, eu vou montar um portal de conteúdos sobre mudanças. A Universidade da Mudança, na verdade, ela é um portal de conteúdos, certo? Onde a gente disponibiliza conteúdos para que as pessoas entendam a importância de mudar, o que está mudando. Mas quando eu falo que a coisa não é tão romântica assim, é que quando eu criei a Universidade da Mudança, foi muito mais no sentido de fortalecer um posicionamento. Para o mercado me entender como um especialista em mudanças, como eu estava me entendendo. Só que, cara, eu gostei tanto da ideia que eu falei, puxa, tem aqui uma grande oportunidade, aí sim, de contribuir com as pessoas. Então ali tem um conjunto de conteúdos que, de verdade, são muito interessantes para as pessoas entenderem o que devem mudar, o empresário entender o que ele precisa se antenar nas empresas deles. Enfim, tem muita coisa legal. Ele é um portal de conteúdos que surgiu para poder fortalecer esse meu posicionamento, na verdade. Que é um nome bem legal, né? É um nome forte, cara. É um nome forte. É uma sacada muito boa, né? Pois é. Você que fez universidade? Então, mas a minha Você universidade... fez sua faculdade eu aonde? Eu fiz uma faculdade, fiz a filosofia, depois eu fiz comunicação, porque eu queria uma coisa que pudesse me ajudar a comunicar. Mas o que mais me pegou mesmo foi assim, quando eu comecei a estudar as transformações. Agora o Marcelo falou de mudança, né? E eu comecei a perceber que a agricultura, ela estava diretamente ligada com o que acontece no mercado empreendedor. Você tem que semear, você tem que regar, tem que cultivar, tem que limpar, você tem que saber a hora de você fazer o cultivo, como é que você vai fazer com a lida das sementes, quando é que você reserva. Então, assim, a agricultura, se a gente for olhar para o lado dos egípcios, do sumério, se não é agricultura, a gente não pensa na economia. Marcelo, se eu tiver errado, você me corrija, tá? Certo. Porque é o seguinte, ó, vê só, tudo que a gente faz na vida, o dinheiro volta para onde? Volta para agricultura. É a você base, compra o bem, porque é a base, porque sem comer, você não faz nada. Perfeito. Então você precisa ter saúde. Para ter saúde, tem
que comer bem, tem que dormir bem, tem que estudar bem. Então, olha só, o próprio Marcelo, ele assim, a gente fala que o fruto não cai longe da árvore, né? Você criou um portal, né, que assim, para você se posicionar, ou seja, para você fortalecer a sua essência de planta, você planta. Só que aí quando você menos esperava, os frutos começam o quê? A dar comida para as pessoas que começam a se alimentar daquilo que você criou, né? Legal. É assim que começou, né? Na beira do Nilo, tudo frutificava muito, e aí falou, tá sobrando, então peraí, eu vou oferecer pros outros também. Perfeito. Bela analogia. Excelente. E tudo começa com a boa escolha da semente. Eu acho que, apesar de todo um ciclo, né? Ele ter todo o seu tempo, todo o seu jeito de fazer, mas no caso da gente que é palestrante, cara, tudo começa também com a escolha da semente. Ou seja, que valor eu vou agregar? Né? Qual que é o início disso tudo? E aí eu volto nesse ponto que eu trouxe, cara. No começo, quando eu achava que um palestrante generalista ele tinha mais oportunidades, eu estava lançando todo tipo de semente em todo tipo de terra. Sim. É claro que eu trabalhava bastante, mas com menos valor. Enquanto que depois que eu percebi uma área de posicionamento e joguei a semente certa no terreno certo, deu muito mais certo. Né? Tem até aquela parábola da semente que está no livro, né? No no grande livro grande da livro. vida, né? Sim. No grande livro, que fala da semente. A semente que caiu na estrada, os bichinhos foi lá, pegou, caiu no meio das pedras, e aí a terra fértil. Mas você tem que olhar para a terra fértil mesmo. É isso bem aí. legal essa ideia da semente, porque realmente é assim, né? Tem semente que precisa ser plantada numa terra fofa com muita água. Tem semente que você vai plantar numa terra que é mais dura com pouca água. Perfeito. Se você jogar a semente de terra fofa na terra dura, você não vai nascer nada. Exatamente. É isso aí. Isso é o ser generalista e o especialista. Por isso que eu falo, planta mandioca, é só mandioca lá. Só mandioca. Depois, eu vou plantar milho, é milho, só né? milho. E a mandioca é bem essa que você falou. Você joga lá, mandioca pega, que é uma coisa, gente. Quer ver? Fácil. Então, você que quer aprender, venha plantar mandioca no podcast. Boa, gente. Isso aí. Mas a gente falando de mudança, a gente tem essa questão que mudança é um negócio que a galera não gosta, né? Sim. E é comum, né? O pessoal não gostar de mudança, mudança dói, mudança é difícil, né? Pois é. E é por isso que a gente tem feito bastante palestra, vários trabalhos, porque na maioria dos casos que eu tenho sido chamado é justamente para poder tentar mobilizar as pessoas para entenderem que mudar é bom, que mudar é necessário, que ser adaptativo é importante. E por que isso acontece? Porque as pessoas tendem a uma resistência. Uma vez eu aprendi uma palavra com uma neurocientista muito conhecida brasileira, a Carla Tiepo. Carla Tiepo, conhece? Carla é genial. Nossa, ela é uma grande mestra. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Eu fiz alguns cursos diretamente com ela e numa dessas oportunidades eu entrevistei ela para um vídeo e tal. E ela me falou uma palavra que eu não conhecia. Ela disse que o cérebro humano é neófilo. E daí em diante eu comecei a usar essa palavra também. Neófilo, filo, amor, gostar, neo, novo, né? Então é uma tendência do cérebro humano gostar da novidade. Aí você fala, peraí, mas se o cérebro humano gosta de novidade, ele tem que gostar de mudança. Não, aí que tá o ponto. A gente gosta de novidade desde que ela não interfira nas nossas rotinas. Desde que ela não atrapalhe aquilo que eu já tenho estabelecido como status quo e que eu tenho algum conforto com aquilo. Né? Eu brinco. É o famoso zona de conforto. Zona de conforto. E eu brinco dizendo, então, fala assim, peraí, então o cérebro é igual fofoca, né? Porque fofoca é uma coisa que muita gente gosta, nós aqui não, mas muita gente gosta, desde que não seja sobre ele. Mas se com for sobre outro, tudo bem. Né? A mesma coisa mudança. Mudança, a gente acha legal a novidade, mas se for interferir a gente, se aquilo impactar na gente, a gente fala, peraí, é normal ter medo daquilo que a gente não conhece. Isso acontece em todo lugar. Na nossa vida, quando a gente cresce é uma mudança, quando a gente busca outros ciclos da vida são mudanças. Mas no mundo dos negócios, cara, é inevitável. Você tem que aprender a lidar com isso. Porque não tem como, ainda mais hoje em dia. Os negócios sempre evoluíram. A diferença é que agora as mudanças são cada vez mais rápidas. Então, se não tivermos empresários, líderes, profissionais, equipes, com essa capacidade de adaptar, com uma cultura de mudança, vai ser difícil a gente se estabelecer com sucesso no mercado que é mutante. Sim. Entende? E disruptivo. São mudanças que mudam de forma radical. Isso você está falando do mercado em geral de empreendedorismo, mas no mundo de palestra, total. É totalmente isso. Exato. A gente falou aí em vários episódios o quanto que o mercado de palestra tem mudado, tem se atualizado, principalmente agora depois da pandemia. Pois é. Então assim, se o palestrante não tá ligado nessas mudanças, tá na hora dele começar a mudar, né, Minhoca Pinho? Olha, agora liga nessas mudanças. Agora você falou numa coisa, você falou da Tiepo, da Carla Tiepo,
Fera. E aí uma coisa que eu ouvi outro dia que é o seguinte, porque a gente, assim, do mesmo jeito que na agricultura, né? Se você coloca um adubo, determinado adubo lá, a planta ela vai fortalecer e vai crescer mais rápido ou ela não vai vingar do jeito que pode vingar. E é claro que quanto mais natural é o adubo, melhor é. O tal do churume que você usa, mas a química fez muito. Mas na cabeça dele, eu tava ouvindo, era um neurocientista mesmo, ele falou o seguinte, que quando você tá o novo, a gente sorta a dopamina. Mas daí ele fala assim, daí ele tava falando, só que se você só trabalhar com o seu público estimulando dopamina, você vai ter sempre que trazer novidade. Isso. Então como é que você faz pra trazer? Daí ele falou assim, você tem que fazer liberar oxitocina nas pessoas, que daí dá aquela sensação de que a pessoa faz parte de alguma coisa. E aí, qualquer coisa que você traz, depois que ele já tá oxitonazado, alguma coisa assim, é o senso de comunidade. Isso faz sentido, Mas a Marcelo? ocitocina é um hormônio, é o neurotransmissor do abraço. A gente fala que quando você abraça alguém, você está trocando de alguma forma a ocitocina, estimulando, né, a ocitocina naquela pessoa. E realmente, eu acho que quando as pessoas se sentem num sentimento de pertencimento, elas começam a dar mais atenção àquilo. Inclusive, isso é importante para o palestrante. Sim. Eu vejo alguns palestrantes que são até muito bons, só que desde a hora que eles pisam no palco, eles já criam uma distância do público, né? E eu vou contar até um detalhe, não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Eu, pessoalmente, isso serve para mim, talvez não sirva para outro. Mas para mim serve muito. Normalmente quando eu vou fazer palestras, principalmente em órgãos públicos, instituições públicas, existe uma formalização muito forte que eles querem ler currículo, né? Aqueles currículos extensos. Graças a Deus a gente já estudou bastante coisa, a gente tem um currículo que poderia até chamar a atenção. Eu odeio quando começa a falar, estudou nisso, fez aquilo. Não é que eu odeio, eu evito. Sim. Eu tenho orgulho da minha história, mas eu evito. Justamente por isso, porque de repente, aquele palestrante que acha que isso vai impressionar, na verdade está distanciando. Tá. Então tem tudo a ver com o que você falou. Eu acho que quando você entra no palco e eles te acolhem como sendo um deles, tudo que você falar tem muito mais sentido. É verdade. Entende? É verdade. E tem a É um questão detalhe, mas um detalhe que pra mim fez é muita muito diferença. importante, mas É. tem a questão do próprio palco. Sim. Independente de ter um currículo, falar do currículo, essas coisas que também ajuda a distanciar, o primeiro ponto de distanciamento é o próprio palco. Perfeito. O palco traz essa distância, porque querendo ou não, você sobe num lugar mais alto do que as pessoas estão. Você já tá numa posição de Já destaque. tá numa posição de Você já é mais. destaque, você já tá com o microfone É, na mão. você Então, já é assim, mais. são 3 pontos ali que já estão aí. te trazendo uma distância do público. Exato. E aí você vai e traz um currículo gigante que ainda vai trazer mais distanciamento, Isso. vai ser difícil você aproximar do pessoal, né? Exato. Eles perguntam, você gosta de ser apresentado como? Fala, professor Marcelo de Elias. Acabou. Pra mim é mais do que suficiente. Até porque eu tenho orgulho. Esse exemplo que você deu do abraço é tão forte, né, Marcelo? Porque o abraço, você só abraça quem você confia. Boa. E aí o público, Boa. quando o público ele vê que você chegou lá e você se coloca até a serviço de ser abraçado por eles, acabou. Eu acho que vai embora mesmo, né? Pronto, você já Vai ganhou o embora. coração. Eu digo isso porque Se o público se sentiu abraçado, se você se sentiu abraçado pelo público, é porque eles confiam em você. eles confiam em você. Exato. E vocês sabem que os 5 minutos iniciais da palestra têm um poder enorme, né? Você pode fazer uma palestra de 1 hora maravilhosa, mas se os 5 minutos iniciais forem trágicos, ruins, ali você já começou a distanciar o público. Então, eu até arriscaria dizer que os 5 minutos iniciais são talvez Importantíssimos. são os mais importantes para você ganhar essa confiança, para se sentir abraçado, para eles se sentirem abraçados, e dali para frente tudo que você fala é muito mais bem aceito. Até eventuais erros. Se você comentar alguma coisa, pode acontecer, de você falar algum deslize, alguma coisa, as pessoas falam, poxa, ele errou ali, mas ele é tão gente boa. Né? Eles relevam, né? É verdade, é verdade. É isso? Empáfia não cabe em nenhum lugar mesmo, é verdade. Não Mas cabe. a pessoa chega, quer se aparecer, Não, né? cabe, Então não cabe, não. Tem gente que quer ganhar na carteirada, né? Do tipo, vou ganhar o respeito na carteirada, mas acho que respeito você ganha principalmente na humildade. É verdade. Total, é verdade. total. verdade. E essa mudança, ela gera esse medo todo, como a gente falou. Como que a gente faz? Como que o palestrante pode fazer para superar esse medo e entender que ele existe? Porque o medo ele tem que ser enfrentado, né? Mas superar esse medo aí, o que ele pode fazer? Cara, tem coisas que são pelo amor, tem coisas que são pela dor, né? Eu acho que a pandemia, por exemplo, você citou a pandemia, ela foi um grande exemplo de mudança pela dor, né? Sim. Antes da pandemia, já fazia vários trabalhos presenciais, de repente surge aquela coisa toda em que tudo vira online. Aquele é um exemplo de mudança pela dor. Assim. Sim. Quem estava mais preparado saiu mais na Surfou frente. melhor. Mas todo mundo de alguma Mas todo forma mundo surfou, teve que surfar. Né? Mesmo que entrasse na onda depois. Agora, as melhores mudanças são aquelas que acontecem pelo amor, né? Aquelas que acontecem pela nossa capacidade de perceber que existem sinais que estão sendo evidenciados e que se eu entrar nele é melhor. Eu gosto da analogia com um surfista.
O que é um bom surfista? Eu não sei surfar. O Takei surfa muito bem. Se ele tivesse aqui, ele daria melhores exemplos. Mas eu acho que o surfista, qual que é a arte dele? É perceber a boa onda em formação e entrar na onda em formação. Por quê? Porque depois, no tempo certo. Para depois que tiver formado, ele tá na crista da onda. Não adianta entrar depois que tá formado e também não adianta ficar no mar parado. Então, o que eu acho? Eu acho que o palestrante, para que ele possa ter mais sucesso nesse mundo de mudanças, ele tem que ter uma grande capacidade de observação das ondas de informação. Sim. Ele tem que começar a perceber, aí nessa hora fazer curso é importante, estudar é importante, ler revistas do setor, do segmento, do setor que ele atua. Ele já começa a perceber sinais, né? E nesses sinais ele já começa a falar, peraí, tem alguma coisa surgindo aí. Sim. Pode ser uma mudança tecnológica, uma mudança na sociedade, uma mudança na forma de se comunicar, relacionar, vender, comprar. Enfim, ele começa a perceber, ele fala, deixa eu estudar isso antes. Deixa eu perceber isso antes. E quando ele sai na frente, além dele ter a chance de ser um palestrante talvez até inovador, com temas que poucos estão falando, ele se sente mais seguro. Porque aí ele sabe que ele tem alguma preparação para aquilo que o mundo já está sinalizando que precisa. Então eu acho que as melhores mudanças são aquelas que a gente faz quando a gente não precisa delas. Quando a gente precisar da mudança, a gente já está atrasado. Já tá atrasado. Está atrasado, entendeu? E isso ajuda a superar o medo, né? Você viu que é legal, né? Porque agora eu tô pensando, tô aqui matutando aqui com a minha cabeça, da minha cachorra de freeze loss, porque assim, o Marcelo, olha que pulo de gato, talvez organicamente ele fez, porque assim, olha o que ele falou, a onda, né, você começa a perceber antes, porque o mercado, a sociedade começa a dar sinais, isso, né? Então assim, então você tem os especialistas, né, que não é o generalista, mas olha que coisa, você se tornou um especialista no movimento da mudança. Perfeito. Ou seja, a tua especialidade ficou a mudança, mas a mudança ela não é fixa. Ela é em movimento. Então, assim, exatamente. Sabe quando que ele vai parar de trabalhar? Nunca! Porque a mudança... Mas que sacada então, sua, Marcelo! Cara, olha, o feedback que eu mais recebo Rapaz. é justamente esse. Eu tava até lá no Palestra Além do Palco, que teve a última edição agora, e eu tive até conversando com o Denis Pena da Pola. Sim, né? sim. E ele mesmo me deu esse feedback. Ele fala, Marcelo, eu acho que quando alguém escolhe um posicionamento, muitas pessoas são felizes e outras nem tanto. Você foi mais do que feliz, porque você escolheu um tema, olha que engraçado, um tema permanente. Isso, não me faltou a palavra. Mudança é um tema permanente. E ele é específico o suficiente para que eu seja um especialista, mas é amplo o suficiente para que eu possa navegar em várias áreas. Exatamente. Eu falo de mudança para empreendedor, de mudança para área comercial, para líderes. Mudança de vendas, mudança de atendimento, mudança até palestra de RH, mudança... quando você fala de mudança de comportamento para comportamento seguro. Então, assim, realmente, esse posicionamento foi um grande achado. Mas me deu um insight aqui, eu já guardei aqui no bolso. Eu falo para o empreendedor, mas eu sempre falo da transformação, que é diferente da mudança. Sim. Porque a transformação tá de um jeito, se transforma de outro jeito. Mas a mudança é exatamente essa ponte. É isso aí, é o processo. Né? É o processo. É isso aí. E ele pode falar de qualquer mudança. Olha, eu tô matutando. Pronto. Já vou ter vários colegas especialistas em mudança aí. Maravilhoso. Vem pra isso que é bom. Não, vamos entrar nesse assunto, eu não vou me especializar nisso. Não, o seu assunto mas é eu quero saber. Meu assunto é isso aqui, ó. Vamos criar esse relacionamento aqui. Ó. Inclusive o networking também mudou. Perfeito. Hoje em dia a gente vê muitas coisas aí de networking que não existia há muito tempo atrás. Exato. A gente tem que saber que tudo está mudando e tudo está atualizando. Perfeito. E uma coisa que acontece é o crescimento gera mudança, né? Total, o tempo todo. Na verdade, assim, só tem um jeito de não mudar. Ou morrer, É. ou não crescer, né? Ficar estacionado. E ficar estacionado no mundo que muda é a mesma coisa que ficar para trás. Porque as coisas estão evoluindo, você está parado, você ficou para trás. Sim. Então, se você quer crescer, seja no seu desenvolvimento humano, profissional, ou como carreira de palestrante, cobrar mais caro, atender novos mercados, você vai ter que mudar. Você vai ter que mudar a sua forma de comunicar com o público, vai ter que mudar, às vezes, a sua forma de demonstrar a sua proposta de valor. Você vai ter que, às vezes, estudar algumas coisas que talvez ainda não seja o que você mais esteja acostumado. Então, é natural. Crescer subentende mudar. Importantíssimo esse comentário, essa parte, porque, assim, às vezes o cara é especialista em mudança, mas Isso. aí ele não quer entender a mudança na venda, ele não quer entender a mudança no outro. Tem que saber que
querendo ou não, o cara é especialista numa coisa, mas pra essa coisa precisa de outras coisas também, né? E a dica que eu dou, Bruno, é vai na base. Porque o que acontece? Quando eu comecei a estudar gestão da mudança, eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, que é gestão da mudança em tempos desafiadores, fui fazer pós-graduação nisso, fui fazer mestrado em inovação e mudança. Então, assim, mas sabe o que mais me agregou como conteúdo para tudo isso? Foi estudar a neurociência. Foi lá na base. Ou seja, mais do que importante de eu entender qual a tecnologia emergente, por que as pessoas têm medo de mudar? O que faz uma pessoa querer mudar? E quando você entende essa base, você entende o resto, cara. Entende? Maravilhoso. Aí Isso serve para qualquer ramo. Aí eu vou chamar o querido Jung, né? Que falava, quem olha para dentro desperta, quem olha para fora só sonha. Que é isso que o Marcelo tá falando. Você tem que olhar para dentro, porque você foi estudar a tecnologia que tem dentro da cabeça da gente, porque comportamento é aquilo que você falou, né? Muda de lugar, alguma coisa vai mudar. É assim, uma coisa tá ligada na outra. Efeito borboleta. Efeito borboleta, com a metamorfose. Rapaz, eu nem tinha visto. Pois minha grife, bora mudar. Minha grife. Mas assim, grife, mas é só minha, só tem camiseta só pra mim, viu? Eu não vendo, não. É grife pra mim mesmo. Grife pra mim mesmo. Mas e isso que vocês estão falando, a gente tá conversando aqui, se aplica muito, mas muito mesmo, pro palestrante de verdade. Isso tem tudo a ver com o palestrante, a carreira de palestrante, sabe? Por exemplo, quando você vai dar uma palestra numa empresa, seja qual for, e ele te contrata para dar uma palestra, no fundo o que ele quer? Ele não quer que você vai dar uma aula. Não. Ele não quer que você vá ensinar quais são as tecnologias emergentes. Ele quer que você vá mexer no coraçãozinho daquela turma que está lá assistindo, para que eles abracem a mudança. E no fundo, Bruno, todas as palestras, no fundo, são palestras de mudança. Tem ligação com a mudança. Todas as palestras são de mudança. Né? Eu brinco dizendo que todas as palestras elas são motivacionais e de mudança. Porque ela tem o objetivo de motivar alguém, engajar alguém para mudar. Mudar um comportamento, vender de um outro jeito, atender de uma outra forma. Exatamente. Trabalhar de um outro jeito, usar uma tecnologia que até então não usava. Então tudo é mudança. Então eu diria que para nós palestrantes, o mais interessante é a gente entender que mais do que professores, especialistas em ciências, nós somos, na verdade, influenciadores de comportamentos humanos. Então, assim, eu falo isso porque, para poder trabalhar no que eu trabalho, eu tive que estudar metodologias de gestão da mudança. Sim. Aqueles roadmaps, aqueles roteiros de como é que uma empresa muda a cultura do negócio. Modéstia à parte, eu gosto disso. Estou escrevendo até um livro agora recente sobre isso. É um tema que eu adoro estudar. Mas, de verdade, na hora da palestra, não adianta ensinar o roteiro. Que você usa. Não. Na hora da palestra, é mexer no coraçãozinho de quem tá ali para ele falar, cara, eu vou entrar nessa mudança. Sabe quais são as empresas que mais me contratam? São empresas que têm M&A, fusão e aquisição. Empresas que estão passando por fusão e aquisição, sabe? Quando uma compra a outra e tal. Meu amigo, graças a Deus, quando acontece isso, tomara que aconteça muitas vezes, eles me encontram assim facilmente. Acho que joga no Google, eu devo aparecer primeiro. E eu dou muita palestra nesse tipo de evento. E não só eles, mas muito nesse tipo de evento. E o que eles querem? Que você vai falar pra eles o seguinte, cara, abraça a mudança, velho. Não tenha medo dela, entendeu? Marcelo é um agente de mudança, né? Verdade, verdade. Agente. E não trabalha na graneira. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro do mercado, principalmente no mercado brasileiro, a gente vê que, assim, além das fusões, né, que o governo sempre fica de olho para não virar monopólio e tal, não sei o quê, CAD, né? Mas a gente também vê quase toda empresa, não vou falar que toda empresa nasceu numa garagem ou no estábulo, mas nasceu pequeno. Sim. Agora, você já se deparou com a empresa que ela era de estrutura familiar, aí ela vai pro IPO, ela vira uma empresa de mercado aberto. Sim. Como é que faz para mudar a cabeça do funcionário, a mentalidade do funcionário que tá lá há 30 anos e respondia lá pro seu Zé, que era o patrono, e aí entra um grupo executivo e aí esse pessoal fica aí, agora que eu faço, eu vou ter que me expor porque vai ter que crescer. Sim. Como é que faz essa mudança? Esse é o alinhamento que a gente tá aqui. Você tá a pergunta aqui, ó. Tá aí, ó, pronto. Como fazer o time ver a mudança? Lido ali ou não? Não, é telepatia mesmo. Telepatia. Como fazer o time ver a mudança de uma forma positiva? Mais ou menos é isso. Sincronismo. É isso. Mas é legal o caso que você trouxe, porque isso também é muito comum. Na verdade, eu acho que eu nunca fiz uma estatística de quais são as situações que eles mais me chamam. Mas assim, eu vou inferir dizendo que em primeiro lugar vem as fusões e aquisições, e em segundo lugar isso aí. Que são empresas familiares, ou com uma pegada menor, que vai crescendo e todo crescimento tem uma dor. A gente chama justamente de dor do crescimento. Dor do crescimento. Tive muito isso. Mas eu tive pessoalmente. Eu falo isso, vamos pegar um próprio exemplo da Polo, que é uma empresa longeva, que já tem bastante tempo no mercado. 15 anos já, né? Começou ali o Denis com a mãe dele e tal, que não sei o quê. Hoje é uma das melhores e maiores agências do Brasil. Então o que acontece? Aquelas pessoas que estão lá desde o começo,
né? E que de repente estava acostumado ao tempo todo ali, tá do ladinho do Lidar dono. direto com o Denis. Tem que mudar a forma. E Né? esse apego, meu irmão, é difícil. É o que a gente tá difícil. vivendo hoje. É A difícil. gente tá vivendo essa dor hoje. Porque a Grandes gente já negócios chegou nos são assim. 50 funcionários. Meu Deus, olha A gente só. não consegue manter esse contato direto com o É isso aí, Denis. isso Então aí. a gente tá começando a criar a liderança e a gente Isso tá aí. sofrendo muito pra criar essa liderança. Isso. Porque a galera entende ainda que o acesso ao Denis é o acesso direto. Pois é, Então não tem, pois não, é. não consigo entender, não Quem consigo chega novo fazer. talvez já entende, mas quem Já tá lá mais entende. tempo, né? E isso é qualquer É a negócio que mentalidade, cresce. é a mudança. Exatamente. E também tem um outro desafio por trás disso, Bruno, que é o seguinte, é como que também a gente cresce sem perder a cultura. Sim. Sem perder o Isso, jeito Denis de isso, ser, sim. entendeu? Isso. Então, quando a gente encontra essa situação, eu vou até falar algo aqui que talvez seja, não digo complexo, mas diferente da expectativa de quem está nos assistindo. Sabe onde está a maior dificuldade, cara? Tá no próprio líder. Tá no próprio gestor. Eu falo isso com toda certeza. Uhum. Porque o que acontece? É um cara que começou um negócio com muita garra, errando, acertando, que tem a carinha dele, e de repente o negócio virou um IPO, precisou abrir ações no mercado e coisas do tipo. Ele sabe a importância de ter líderes, ele sabe a importância de ter uma estrutura E ele descentralizada. sabe a importância do trabalho que ele sabe a fez pra chegar ali. Exatamente. Mas vamos colocar no lugar dele, velho? É, imagina. Só chegou naquele estágio porque teve Porque ele ralou muito. velho. Então, na maioria das vezes, a maior dor tá nesse cara. É difícil dele soltar, meu. É difícil dele soltar, sabe? Ele solta, mas não solta. Ele põe ali ele vai como presidente do conselho. Ele tem um CEO, ele tem uma diretoria pra cuidar, mas todo dia ele vai bater cartão, entre aspas, lá na empresa. Ele não larga o osso, né? Não larga Porque o osso. vai pro conselho administrativo. Eu já peguei um Exatamente. caso desse. Tem? E pega Tem o conselho administrativo, mas daí a última palavra é a dele. Aí já virou, ainda, né? Só esticou o braço, né? Sim. Então, mas como é que fica esse CEO? Porque ele tem que tocar com os diretores, os Tem. gerentes, né? E ele não consegue mais tocar um negócio grande sozinho. Não. É o exemplo que a gente está citando. Então eu diria assim, que nós temos que trabalhar em duas frentes. Normalmente, e não é incomum isso, tá? Quando eu vou fazer palestra em situações desse tipo, a gente normalmente faz dois trabalhos. Faz um para todo mundo, né? E para liderança. E outro para liderança. Para liderança, às vezes, é um workshop menor, assim, não digo menor, um comitê, um petit comitê, mas até mais profundo. Às vezes não é nem uma palestra, é um workshop mesmo, sabe? Porque ali que começa a dor. Mas eu diria que para poder fazer as pessoas entenderem a importância da mudança, mais uma vez, a questão da dor e do amor, né? É mostrar para ela o que ela perde se não mudar e o que ela ganha se ela benefício. mudar. Basicamente é isso. Parece algo comum e na lógica é. O difícil é encaixar o discurso que convence, né? Mas na essência é isso, é mostrar do tipo assim, olha, o risco que a gente tem em fazer do jeito que sempre fez. Isso impede crescimento. Né? E o que a gente ganha se a gente for diferente, se a gente abraçar um jeito mais autônomo de trabalhar? Normalmente o discurso é esse, né? E eu me lembro de uma vez que eu participei até de um podcast, foi lá em... Quando a gente vai... O HJ, sabe o evento Sim, que tem lá no sim. Sul? Em Concórdia? Concórdia. Teve um podcast lá da Apollo, no ano que eu fui, e eu lembro que participou eu, o Denis, e o Denis falou uma frase, cara, que assim, eu achei genial, né? E eu uso até hoje nas minhas aulas e palestras, né? A gente tava falando nesse podcast que aquela frase conhecida, que vem até do sertão aí, da roça, que é do tipo, como é que é mesmo? É na vista do fazendeiro, na vista do dono que o porco engorda. No olho do dono que o gado engorda. Que o gado engorda, não tem isso? E o Denis completou na hora dizendo o seguinte, só que só engorda até onde a vista alcança. Né? Eu achei genial essa fala dele, eu não tinha verdade. pensado nisso. É verdade. Então, assim, aquela coisa de que o gado só engorda na vista do dono é muito limitado, porque a vista não alcança tudo. Sim. Né? Quando você tem uma empresa com 3 funcionários, alcança. Quando você tem 50, já não alcança. Tem que delegar, né? Tem que delegar, E preparar tem e que- treinar também, né? Exato. Porque Também, claro. Aí o papel desse gestor é muito mais de dar o tom da cultura e dar o tom da estratégia, para onde vamos, que caminho vamos, ser o exemplo. E E confiar. também ficar de olho nas lideranças se formando, quem que vai Perfeito, subir, isso. quem que tá Essa é a apto grande para isso. responsabilidade. Formar pessoas não iguais a ele, até melhores do que ele. Sim. Mas que tem um conjunto de valores que ele acredita que são essenciais para o negócio. Marcelo, você acha que é importante, então, assim, por exemplo, nessa mudança, você falou esse caso específico, né? Sai um gestor patrono que era familiar, entrou lá o CEO, um grupo executivo, aí tem esse... É boa essa ideia de fazer o trabalho em duas partes, né? Agora, como é que você acha que é importante também reconhecer a importância do profissional ali
para que ele, além de entender o que você ganha mudando, o que você não ganha mudando, mas ao mesmo tempo fortalecer, olha, mas você tá aqui há 20 anos e você é importante para essa mudança. É importante no momento de mudança você reconhecer, porque tem muito profissional por aí por fora que fala que não se sente reconhecido, e não estou falando reconhecimento de dinheiro, não, reconhecido de pessoa, de profissional. No teu trabalho, é importante fazer isso daí? Muito, muito. Acho que até uma forma de reconhecer é também desenvolver, né, proporcionar essa visão, mas treinar, né? Mas assim, esse assunto é um tanto quanto polêmico, cara, sabe? Eu gosto dos assuntos polêmicos. Mas assim, mas por que eu falo que ele é um tanto quanto polêmico? É importantíssimo, tem que reconhecer. E você não pode descartar as pessoas só porque a empresa agora é diferente, né? Você não pode falar assim do tipo, o Bruno tá há 20 anos aqui na empresa, ele serviu até agora. Agora que a empresa mudou, ele não serve mais. Isso, eu diria que é até uma deslealdade, entende? Mas por que eu falo que é polêmico? Mas por outro lado, ele também tem que entender que a empresa está mudando e ele tem que abraçar a mudança. Entende? Mudar junto, né? Então, eu vejo muitas empresas e eu tenho uma dificuldade de julgar isso. Porque eu vejo muita empresa falando, Marcelo, a gente tentou tudo. O cara não mudou. Se ele não mudou, ele não serve mais. É difícil até julgar, porque eu tento enxergar a intenção. Sim. Se a intenção daquele gestor, daquela empresa foi muito de vamos incentivar, vamos capacitar, vamos treinar, e o cara abraçou a mudança, ele tem um valor muito grande, esse cara. Sim. Porque aí ele tem o melhor dos dois mundos. Ele tem a vontade de mudar e escrever uma história nova, mas tem um histórico que muita gente não tem. Ele tem ele tem bagagem, né? Tem bagagem, ele tem um conhecimento tácito que às vezes não está explícito dentro da empresa, mas está na cabeça dele. Você não pode desperdiçar esse cara. Mas eu também entendo que tem situações que você deixar uma pessoa altamente resistente só porque de um jeito funcionou. Tava no começo. Exato, né? funcionou de um jeito. E eu quero que seja do jeito que era antes. Talvez ele influencie negativamente o time. Por isso que é um assunto polêmico. O Marcelo traz o ouro aí agora. Porque então, quer dizer, o líder tem que ser um ótimo extrator de tudo. De potencial, de talento, de reconhecimento, de brio, de orgulho para trabalhar. Total. A gente tem vivido muito isso dentro da Apollo, né? Porque a gente está crescendo muito. A gente veio de ano passado para cá de um crescimento de quase o dobro de funcionários. Sim. A gente está num crescimento muito acelerado, inclusive em setores. A nossa área de comercial hoje mudou. Antes todo mundo atendia todos os clientes, agora são setores. São 4 squads, cada squad cuida de um setor diferente. Então a gente tem um setor que cuida de Sebrae, é um squad focado em Sebrae. Um squad focado em corporativo, um outro squad focado em institucional. Então, assim, cada um vai trabalhar com o seu cliente. Agora não tem mais todo mundo atende todo mundo. Legal, tem uma especialização. Exatamente, ali, né? A questão da especialização. Legal. Antes era generalista. O nosso time comercial era generalista. Agora o nosso time comercial já vira especialista. Mas legal, essa mudança por squad é um jeito muito moderno, que eu tenho feito o ano passado, o ano passado já era squad. Me lembro. Só que eram 4 squads, mas generalistas. Agora são 4 squads especialistas. Poxa, perfeito. Então tem um squad que é especialista em Sebrae. Ele sabe todos os processos do Sebrae, sabe todos os documentos que precisam. Quando vai vender, dos outros, que é totalmente diferente de um corporativo. Perfeito. Até mesmo o público. O público do Sebrae é multi-CNPJs, vai trabalhar com pequeno e médio empreendedor. Sim. O público corporativo vai trabalhar com pessoas que trabalham da empresa, então são CLT, são pessoas contratadas. É públicos diferentes, são palestrantes com perfis diferentes. Então a gente começa a trabalhar como se fossem pequenas agências da própria Apollo. Na minha empresa de palestras eu também tenho vários squads especialistas, mas todos eles sou eu. Porque só tem eu. Então, como só tem eu sou todos os squads. Marcelo é que nem o Caruso. Eu, empreendedor. Quando é Sebrae, eu tenho que entender um pouco de Sebrae. Quando é órgão público, eu tenho que entender um pouco de órgão público. Na verdade é uma brincadeira, porque eu tenho equipe para me ajudar. Mas a Apollo é um exemplo, inclusive não só para o mercado de palestra, mas para todas as empresas que querem ter sucesso, agilidade. É por aí mesmo. Até mesmo para os palestrantes. Agora a gente tem falado isso, né? Que o ano passado, querendo ou não, o Sebrae é um cliente muito forte nosso. Então o nosso time acabava perdendo muito tempo com o Sebrae, porque o Sebrae demanda muito tempo por causa da burocracia. Exato. E hoje a gente vai ter mais liberdade. Então eu até tenho falado para os palestrantes, agora você precisa mandar para a gente material segmentado. Vai ter que mandar um material que vai ser vendido para o Sebrae, que eu vou mandar específico para o time de Sebrae. Legal, cara. Um material específico para o corporativo. Então vamos mandar lá o Inhocapim para o corporativo. O Inhocapim tem que falar para funcionários, para RH, para equipes que trabalham ali. Diferente, não vai falar com o CNPJ. É outra linguagem, é outro assunto, outra forma de vender.
E eu acho que o palestrante também precisa saber lidar com essa mudança. Precisa. Eu vejo, assim, alguns palestrantes, obviamente não é nenhuma crítica, é só uma percepção, que são... eu sou músico também, né? Só um parênteses. Só tem músico, né? Todo mundo é músico. Eu tenho uma banda de rock, a banda Playmobil os Aquaplays, toca rock dos anos 80. Faz 18 anos já, né? Eu sou vocalista da banda, mas eu tô falando assim porque no mundo da música a gente usa o termo one hit maker, né? Que é aquela banda de uma música só, né? E tem palestrantes que são one hit makers, assim. Eles fazem excelentes palestras, mas é uma. E ele tenta encaixar aquela uma em todo tipo de cliente, em todo tipo de dor. E não é bem assim, né? Inclusive tem uns que se orgulham dizendo assim, não, minha palestra se encaixa em todo segmento. Se se encaixa, tem algum problema. Ela é genérica demais. Entendeu? Eu consigo falar de todos os assuntos. Ela pronto, já virou um generalista demais. Deixa uma interrogação aqui, Deixa uma né? interrogação. Como eu disse, não é uma crítica, mas é uma percepção de que tem mais valor é aquele que vai na dor. É uma comparação simples. Um médico clínico geral, a consulta dele, via de regra, é mais barata do que a consulta de um médico especialista. Não é isso? Mesma coisa um palestrante. Então, quando você fala, não, eu sirvo para todas as dores, todos os segmentos, então você é um remédio de baixo valor. E aí a gente também abre a questão do como que eu vou te vender? Difícil, né? Se você é generalista, você fala de todos os assuntos, em qual momento eu Tirou vou da minha lembrar? boca a pergunta, porque assim, não, porque a gente vê que assim, tem o valor do especialista, Sim. porque Isso. ele é especialista naquele, ele se torna autoridade Exato. naquele ponto, e tem um vasto mercado para ele falar daquilo. Sim. Né? Mas também tem palestrante que tem a característica de ter a capacidade de falar para um determinado segmento do mercado, né? E ele é especialista lá, porque assim, e aí eu não sei o quanto que é bem visto ou é mal visto, porque assim, às vezes o cara tem competência para falar em alguns 3, 4 segmentos diferentes, mas de outro lado, às vezes ele é visto como generalista. Então, como que é administrar, né, esses dois? Porque vender, agora eu concordo com o Bruno, porque eu acompanho lá, o Caruso passou por uns processos assim, e falou assim, ó, não dá pra você atender todo mundo, né? Exato. E o Caruso, ele usou essa coisa de se transformar em várias entidades para ele poder atender Claro, um claro, leque. todo mundo, Mas a venda é difícil. É verdade. Então, como é que faz, né, o Bruno? Como que eu vou vender um cara? Porque assim, ainda mais dentro da agência, que é mais difícil ainda, porque na agência a gente tem lá 10 generalistas para vários temas, todos os temas. Isso. Mas eu vou pegar ali, eu vou ter 3 especialistas para aqueles mesmos temas. Exatamente. Então eu vou falar de mudança. Tem um especialista. Eu vou levar o generalista? Não, porque Não. vai ficar ganhando do Exato. clínico Exato. e do Exatamente. especialista. Quem que vai Exato. tratar melhor aquele assunto? O especialista. O que pode variar é o estilo, do tipo, eu quero um cara mais sério, eu quero um cara mais Sim. brincalhão, né? Sim. Mas o especialista vai ter mais valor. Mas aí vem aquele assunto que a gente falou, você tem que dar a sorte de achar um movimento, um posicionamento que seja amplo o suficiente, né? Pra encaixar várias oportunidades sem perder esse lastro, né? Mais uma vez o exemplo da mudança. Mudança é uma temática bacana porque, como eu disse, dá pra falar pra área comercial, dá pra falar pra empreendedor. Então você vira, de alguma forma, um generalista. Só que um generalista com uma bandeira, entendeu? É diferente quando você perde a identidade. Sim. As pessoas não conseguem te associar a nada do tipo. O que ele é? Ele é palestrante. Palestrante do quê? Nem ele sabe dizer. Não sabe dizer. Entendeu? verdade, Isso aí já Aí entra... perde valor. Entendeu? Agora, vamos dizer, o extremo oposto também tem seus riscos. Quando eu falo, eu sou tão especialista em algo que ninguém fala. Sei lá, eu sou especialista em física quântica, que é um tema que muita gente fala. Mas ele é tão específico que, de repente, com uma convenção de vendas não vai enxergar nesse cara alguém que pode agregar valor. Porque De repente existe, agrega. né? Mas não Existe a consegue questão enxergar. de você ser especialista, de assumir ali um nicho que pode ser grande, Isso. e é diferente de você assumir um subnicho, Exato. que é o nicho do nicho. É. Isso Mas é é que diferente. tá, os subnichos, eles acabam te ajudando a ganhar mais trabalhando menos. Sim. Né? Enquanto que os nichos mais genéricos, que às vezes não são nem nichos, é um mercado amplo, ele te faz trabalhar mais ganhando menos. Aí é uma questão de escolha. Tem gente que gosta de trabalhar muito Volume, né? com volume. Tem gente que gosta de trabalhar menos ganhando mais. Né? E na carreira de palestrante é a mesma coisa. Certo? É a mesma coisa. Muito provavelmente quando você escolhe um posicionamento, você está dizendo não para outros. Sim. É verdade. Quando você diz não para outros, você está abandonando, de alguma forma, a possibilidade de atender aquilo. Só que aquele que você especializou, você vai cobrar 2, 3 vezes mais. Aí como é que chama? O Ticket médio. Ticket médio? Vai mais pra cima. Bom, o importante é estar no nicho, no subnicho e não ficar no lixo. É isso que Boa, fechou. É isso. É exatamente isso. Essa aí. Isso aí leva muito pro lado de quando mudar, né?
Isso. Quando mudar? Qual é o momento certo de fazer a mudança, de ver que esse movimento está acontecendo? Olha, essa pergunta é boa, hein? Rapaz, agora boa, hein? a pergunta agora é: me fala o caminho das pedras. Enrola aí pra eu pensar. Cara, É o melhor momento pra mudar. Eu vou dar um tempo pro Marcelo que ele tá pensando. Tomar uma água, respirar. O melhor momento pra mudar, vamos pegar o exemplo da relação afetiva, relação com a mulher, né? O melhor momento pra mudar é quando a sua mulher mudar de cara. Tem uma frase que é assim, ó: happy wife, happy life. Pronto, se a mulher tá feliz, você vai estar feliz. Pra caramba. Se entrega. Você não tem problema. Não tem, porque eu não sei se vocês estão acompanhando, mas as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço. Eu tô dando, graças a Deus. Graças a Deus. Que Eu bom. quero mais porque agora eu tô sorteiro. Tô sorteiro, tô avisando, tô sorteiro. Vai fazer a aprovação, né? Sorteiro, bem aprumado, cheirosinho. Agora, Precisamos de uma nhacapim. agora manhã capim, Rapaz, eu só não quero manhã capim. Essa eu não quero, eu quero uma manhei capim, pode ser. Nhaca não. Mas, Nhaca ó, não. mas eu vou falar um negócio assim, as mulheres, é muito interessante. Agora veio a pergunta pro Marcelo, né? Rolei. Marcelo, você que trabalha com a mudança das pessoas, quem você acha que muda mais fácil? Homem ou mulher? Nossa, é 2 em 1 assim mesmo? Olha assim, ó, pá, e bola. Não, porque você também trabalha com o sim, público feminino também, né? Tem sim. muita empresa aí que... Mudança é pra todo mundo, né? Mas é a pra mulher, os homem e mulher tem as Tem cabeças algumas diferentes. características, mas eu acho- assim. Olha, é difícil a gente cravar, tá? Porque depende. não é mas fixo. eu acho que mulher ganha Depende de nessa cada parte, pessoa, hein? mas em linhas gerais, mulher tem mais. Porque mulher já é naturalmente mais flexível. A mulher, pela sua característica, obviamente, tem exceções, tem tudo. Mas a mulher, ela. Todos os antropólogos explicam isso. Elas vêm daquela época das cavernas ali, com aquela mentalidade de cuidar do filho, cuidar não sei o quê, garantir que a fogueira não apague e ver se tá entrando alguma coisa na caverna, bota pra espantar. É multifuncional. É multifuncional. Enquanto que o homem é o cara focado em caçar. Sim. Então, quando você tá muito focado em algo, naturalmente você é menos flexível, Sim. né? Agora, quando você é multitarefa, você aceita melhor uma outra tarefa que você não tá acostumado. Então, em linhas gerais, a mentalidade feminina tem uma abertura maior para mudança, mas é claro que aí isso vai variar muito. Eu ouvi um estudo... Da criação, da cultura, da formação. eu ouvi um estudo falando que agora nas áreas de gestão tá tendo biliderança. Não sei se você já ouviu falar. Biliderança, que é assim, você não tem só um presidente, você tem como se fosse um presidente, mas você tem uma figura masculina e uma feminina. É um trabalho em equipe. Exatamente nisso que você falou. Porque a mulher tem um olhar, já tem um olhar que tem o olhar fisiologicamente, né? A mulher tem o periférico mais Maior, abrangente, ela é mais acolhedora, ela é mais ponderada, por tudo isso que você estava falando. Isso. Então imagina só, você tem um bom gestor e uma gestora trabalhando em conjunto, em equipe, porque homem e mulher é complementar mesmo. É assim, a gente é complementar. Tá bom que agora tem gente querendo se complementando com qualquer coisa. Vamos lá, né? E tá tudo bem, a festa tá sorta. Eu Mas- respondo essa pergunta dentro de casa. Aham. Porque a minha mãe sempre foi mais avessa à mudança. Ela sempre Olha. ela gostou mais de mudança, né? Olha Ela sempre só. foi, foram 22 anos de casado, foram 20 anos de casado ela com meu pai. E eles mudaram 22 vezes. Tudo porque minha mãe quis. É mesmo? Minha mãe cara. queria mudar. Olha Ela só. sempre quis E hoje é dona da Graneiro. Pois é. Olha, mas lá em Ela casa... podia ser sócia Mas lá em casa, eu sou o cara da mudança. A minha esposa já morre de medo de E aí, novidade, cara. depois que minha mãe separou, meu pai e minha mãe separaram, eu já era grande, já tinha 21 anos. Sim. E minha mãe continuou mudando. Meu pai ficou numa casa e Aham. minha mãe continuou mudando. Inclusive, minha mãe morou no mar. Ela pegou um barquinho, morou um Meu ano e pouco Deus, dentro do mar, cara. quase 2 anos, atracada no mar, Preciso passeando, conversar mais com fazendo a as sua mãe. Ela coisas. deve ter muita história legal, hein, cara. Minha mãe tem muita coisa, Que cara. legal, meu, Ela que deve ser, legal. parente da família Schurman lá, Pois lá, né? Pois é. Ela gosta de mudança. Mas realmente, assim, é difícil a gente generalizar. Mas em linhas gerais, né, a mulher ela tem um pouco mais de flexibilidade, sim, né? Mas a sua pergunta, Bruno, eu de alguma forma já respondi antes, porque é o seguinte: o melhor momento pra mudar é quando não precisa da mudança. Lembra que eu falei? Sim, surfar Quando- onda. qual que é o melhor momento pra mudar? É quando a gente tá mudando porque a gente percebeu uma oportunidade e não porque a gente tem um problema. Entendeu? E agora vem a frase, né? É. Mude quando tem uma oportunidade e não uma necessidade. Isso, a mudança por necessidade, ela é uma mudança que Dá tá dor. atrasada, ela é Dá da dor. dor. Exatamente. É o caso da pandemia. Isso. Por A exemplo, eu tô gente- perdendo o cliente. O que eu faço pra reconquistar? É uma mudança
dolorosa. Sim. Agora, eu tô vendendo bastante. Como é que eu faço para aprimorar ainda mais e absorver um outro processo, um outro jeito que vai vender mais ainda? Essa mudança é melhor. Aproveitar o momento Exato. porque você não- tá olhando pra Mas frente. quando acontece isso, o pessoal não senta no pudim. Tipo, entra na zona de conforto. Pronto, é isso. Sabe aquela frase? É raro isso, e time que tá ganhando, a gente Não não, se mexe. Não isso, mexe. isso. Mas aí, ó, como é que eu vou fazer pra, assim, se tá tudo indo bem, eu acho que quase naturalmente a gente fala assim, pra que eu vou mudar se tá tudo dando certo, tô Isso. feliz. Sim. E às vezes tá produzindo, como é que é crescer? Tô crescendo, tá tendo mais oportunidade, falando, não, mas se isso aqui... Porque eu acho que tem gente que tem medo de crescer, porque vai ter mais trabalho, né? Tem gente que não quer crescer, tem gente que quer ser crescido. É diferente. Ah. Entendeu? Ser crescido é ter alguém que Tem- te puxa pra cima. É. Mas crescer subentende trabalho. Agora Né? você pegou na veia do palestrante. Não tem o palestrante que quer ser visto e alguém. É, Sabe o olheiro de vendido? palestrante? É. Ah, vem cá, palestrante. Eu tenho a convicção que muitos palestrantes que vão atrás das agências e na Polo não Vou é diferente. cadastrar na Polo, agora eu vou vender muito. Pronto. Agora eu tô cadastrado lá, a Polo vai me vender. Ah, A mas, agência ó, só vende quando você é vendável. Mas o Denis, o Caruso me contou isso. Diz que o primeiro dia que conheceu o Denis, sentou lá o Denis pessoalmente, os dois. Ele ainda teve tempo de pegar o Denis pessoalmente, né? Diz que a primeira coisa que ele falou assim: aqui a gente não vende nenhum palestrante. Ele falou assim. Falou assim, aqui o palestrante, que é o que o Bruno fala muito, o palestrante aqui tem que ter o marketing dele, ele tem que se vender. Quanto melhor o palestrante se vender, mais chance, né, da Apollo poder levar Vender ele para o mercado. Sim. Então Ah, tem uma autorresponsabilidade. olha, hoje em dia aí, né? acontece uma coisa tão interessante que algumas agências, no Brasil tem várias agências, Sim, né? sim. E de certa forma elas se colaboram, né? Eu acho interessante isso. Mas tem algumas agências, às vezes até menores, que não me conhecem e passam a me conhecer por causa do cliente. O cliente chega lá e fala, vocês trabalham com o Marcelo de Elias? então isso é legal. Quer dizer que você fez um trabalho de que o mercado está te reconhecendo. Aí você facilita o trabalho da agência, não tem a dúvida. Com toda certeza. Né? Diz que tem essa mudança. Agora, eu não sei se isso é uma mudança. Quando você se torna autoridade, inverte a polaridade. Exatamente, Né? Ou exatamente, seja, a pessoa ela fala assim, bom, peraí, essa aqui é a autoridade, você faz menos esforço. É, E exatamente. também faz a lição de casa. Exatamente, Mesmo. Deixa eu perguntar, exatamente. Marcelo, você dá consultoria? Marcelo? Porque eu tô aqui só matutando, né? Porque... Olha, mas eu vou dizer pra você que tá assistindo e que é palestrante, a melhor consultoria que você pode ter é assistir todos os episódios é verdade. do Pode Assistam Palco, os porque isso aqui é uma podcasts. pós-graduação em mercado de palestra, cara. A gente Isso aqui tava é falando, fantástico. a hora que você saiu, Olha- você foi visitar o Michael Jackson, a gente tava falando que, até com o Maurício, né? Nós Sim, tava falando que, foi. assim, quem pegar todos os capítulos e começar a assistir, é uma pós-graduação Sensacional, de dica, sensacional. de conhecimento, né? A visão diferente de todo mundo. Perfeito. O primeiro episódio foi com o Denis falando sobre o mercado de palestra e como que faz pra entrar. Aquele como faz ali pra já conquistar, abriu, né, faz a como visão, pra vender. né? Ô, Então, cara, você já tem ali se você tá começando no mercado de palestra, É isso. você já tá entregando ouro no primeiro episódio. Aí depois você vai lá no Academy. Aí vai Palestra fazer- Ponta Gama faz uma formação Nossa, e ninguém aí, te segura, né? Faz um palestra academy ali, faz um palestra fora, além do palco, Além do palco, isso aí. que é maravilhoso, também vai entregar o ouro todo do mercado. Já vou aproveitar e falar para quem tá ouvindo aqui a gente, você quer ser palestrante, começa pela aula e ó, palestra além do palco, que rapaz, olha, mexeu a cabeça, foi assistir também, e tem uns peixes grandes lá, viu? Tem, os Johnny tem. Galvão, tava Tem, lá o muito Gilberto bom. Ocuri da Sociedade Brasileira de Programação Tem uns caras Neurolinguística, bons, tava o Rafa Takei, né? É, o Denis. Sim, esse daí. Você aprende com os colegas ali. É verdade. Mas isso é o mais legal, viu, Bruno, que eu queria falar aqui no Pode Palco. É legal porque você vê tanta gente que assim que tem essa missão, né, de levar a palavra e quanto conhecimento cada um já fez, né, na carreira, gente. É bom demais, né? É bom demais. Ah, a gente aprende todo dia, né? E eu amo fazer isso aqui, porque aqui é onde eu mais aprendo, né? Eu falo, o Perfeito. pessoal que tá assistindo tem a oportunidade de aprender, Maravilhoso. mas eu tô aqui aprendendo pra caramba todo o tempo. Agora, trazendo um pouco agora da sua experiência no mercado de palestra, que agora a gente falou bastante de mudança, de Sim. conteúdo e tudo mais. Queria saber um pouquinho do como você ajudou o Takei. Vamos aproveitar, porque o Takei voou. Vamos ver o que a gente pode... Isso que eu perguntei se ele dava consultoria. então. Eu tô querendo Vamos entrar. aproveitar Eu quero entrar essa no agro. consultoria. Né? Vamos Vai aproveitar lá, essa, Bruno. essa consultoria aqui agora. Opa, já. O que você acha que o palestrante que está iniciando, assim como você deu um empurrãozinho lá atrás pro Takei, Sim. o que é importante para ele fazer no começo da carreira dele ali? Cara, eu diria o seguinte, pra você ter sucesso na carreira de palestrante, seja um iniciante ou quem já está no mercado, mas principalmente para quem está iniciando, é bom entender algumas coisas, né? Quando o Denis participou aqui do primeiro programa, ele falou algo muito interessante. Ele falou que não tem atalho. Realmente não tem atalho. Mas tem estradas mais pavimentadas que outras.
né? Que fica mais fácil você chegar mais rápido. E eu diria, assim, que são 4 coisas. Se você me permite explicar as 4 rapidinho. Sim, claro. São 4 coisas que ele tem que fazer. A primeira coisa, ele tem que ter uma mentalidade de negócio de palestra. Tem cara que é muito bom no palco, mas ele não entende como é que funciona esse mercado. Entender que é um negócio. produto, um É um negócio. produto. Tem que ter uma cabeça de empresário do segmento. Sim. Ah, mas eu não gosto. Então você tem que ter um sócio que vai cuidar disso pra você. Entendeu? Mas sem isso não tem jeito. Porque, olha, o que tem de palestrantes, às vezes iniciantes, que vêm conversar com a gente, eu fico orgulhoso quando eles vêm conversar com a gente. E eles perguntam isso, Marcelo, faz tudo direitinho. E minha palestra é boa, eu já dei palestra não sei onde, eu fui elogiado, o pessoal aplaudiu de pé, faz tudo direitinho. Por que eu não vendo? Eu falo, porque não tá fazendo tudo direitinho. Tem alguma... né? E o tudo direitinho começa com essa cabeça essa mentalidade de negócio de palestra. Você tem que entender o quê? O que o mercado compra, por que compra. Palestra é uma coisa, treinamento é outra, aula é outra. Ele tem que entender... palestra mesmo é um termo que os americanos usam, é edutainment, né? Que é educação com entretenimento. Né? É um negócio de educar enquanto entretém. Né? Então o cara tem que entender isso, ele tem que entender quem que contrata, porque contrata. Tem que ter o lance do posicionamento, eu sou especialista do quê, qual que é a minha especialidade. Com essa cabeça de negócio, ele já começa bem. Mas não basta isso. Por isso que eu falei que são 4. Uhum. A segunda, tem que fazer uma palestra muito boa. Sim. E a palestra muito boa é forma e conteúdo, cara. Ele tem que ter conteúdo. Claro que uma palestra não é um MBA, não é uma aula onde vai aprofundar coisas. Nem deve ser. Tanto que eu brinco e dizendo que, sabe quem tem muita dificuldade de transformar no palestrante profissional? Os grandes professores. Porque pra virar essa chavinha, meu velho... Porque ele tem ali a ideia da aula, Ele tem a ideia da aula. Eu falo isso por mim. Eu sempre fui professor, você falou da FGV, também da Fundação Dom Cabral. E a gente às vezes sente que não, eu tenho que descarregar todo o meu conteúdo em 1 hora. Primeiro, vai ser uma palestra muito chata. E outro, palestra é inspiração. Né? Tem conteúdo também, claro. Não pode ser vazia. Mas eu acho que esse Hoje a palestra já virou inspiração, porque ele já passou por essa mudança. Já passou por essa mudança, A palestra exato. era muito mais técnica antigamente, hoje em dia já não é mais... Eu uso uma analogia que o Takei também às vezes usa lá no Palestra Além do Palco, que é assim, né? Se a gente faz uma linha reta, do lado de cá tá o professor, que é o cara do conteúdo. E do outro lado tá o artista, que é o músico, que é o artista, que é o stand-up comedy, que é o ator, a atriz. O ator. Eu diria que o palestrante, ele tá mais ou menos no meio, mas mais ou menos pendendo pro lado do artista. Entendeu? Ele é menos professor do que artista. Ele já esteve um pouco do lado já de cá, teve, mas hoje tá puxando pro lado de lá. Exatamente. Mas eu acho que não é nenhum dos dois extremos também. Mais ou menos no meio. Mas eu diria por quê? Porque é conteúdo, mas é forma. Aí que tá. É o jeito de contar, é o storytelling, é o slide, é a comunicação, né? Esse é o segundo ponto. A palestra tem que ser boa. Né? O terceiro ponto, ele tem que ter um marketing que dá pra ele algumas condições dele ser reconhecido como autoridade. Tem gente que faz bons marketings até, contrata uma agência bacana, né, que tem aqui grandes parceiros, patrocinadores, a Mais Leads, são excelentes no que fazem. Like 35. Exato, mas só que ele tem que saber, né, que a autoridade é ele. Então, por exemplo, adianta nada eu fazer ali um monte de postagem no Instagram ou no LinkedIn, eu sou LinkedIn Top Voice. Eu publico muito no LinkedIn. Mas não adianta ter foco. Tem que ter foco, melhor dizendo. Não adianta eu querer cada hora falar de um negócio diferente. Então, eu acho que um terceiro ponto para o palestrante ter sucesso é ele começar a olhar as redes sociais, YouTube, como um grande canal para ele divulgar o trabalho dele, mas... Aí vai lá no elemento número 1, mentalidade de empresário. Qual que é o meu posicionamento, qual que é o meu foco, qual que é a minha área de autoridade. E fazer um trabalho de marketing. Porque assim... ele vende. É a visibilidade. Né? É a visibilidade. E o quarto elemento é justamente... aí a consequência, é a venda. Ele tem que ter uma estrutura de venda, ele tem que ter... aí vai desde a estrutura mais básica, tem que ter contrato, não sei o que, portfólio, vídeo institucional, né? Mas ele também tem que saber negociar, tem que saber conversar. E olha, eu vejo isso aí como um fator de dificuldade. Tem palestrantes, né, que tem dificuldade de fazer isso. Aí nessa hora ele pode ter parceiros, né? Eu gosto Para todos esses aí, esses papos, todos esses 4, você pode ter parceiros. Eu tenho parceiro, no caso da Sumamo, para me ajudar a trazer pessoas interessadas através do Google Ads. Eu tenho a Renata que me ajuda com o marketing digital, ela que cria as minhas peças, meus recortes, os cortes de vídeo, as minhas artes. O conteúdo é meu, mas é ela que faz toda a parte estética. Tem a Adriana, que é a pessoa que vende as minhas palestras, que negocia, que faz proposta. Eu não dou conta sozinho hoje. Sim. Mas quando a gente começa, você fez a pergunta do palestrante iniciante. Começando. Cara, é você mesmo, velho. É você que vai ter que fazer tudo. Então essas 4 coisas você tem que ter. Muito bom, muito Entende? bom. Detalhado agora. Detalhado Opa, agora. que Já legal. deu o caminho, quer dizer, agora... Estradinha pavimentada. Agora faz, né? Porque estrada de chão, quando chove, abre a vala. No asfalto fica mais liso, não tem problema não. Exato. Então Isso aí. Mas é basicamente o que a gente trata no MAP, né?
O MAP, claro, ele O MAP a gente faz exatamente isso aí. exato, e dá nota para cada coisa Sim. dessa, justamente para você ver aonde você precisa evoluir. Legal. O MAP é uma metodologia muito interessante. Assim, É, a que gente vocês criou, a gente tá Agora a pergunta evoluindo um pouquinho o MAP agora, pergunta. ele vai voltar agora em fevereiro. Boa. Pergunta capciosa para o Marcelo agora. E- Como a gente tá com essa show das internet e tal, né? Enfim. Agora, como é que faz, por exemplo, o que você, na sua opinião, o posicionamento do palestrante? Porque você tem, hoje você tem várias linhas, né? Você tem o LinkedIn, você tem o Instagram. Vamos falar dessas duas que são as que mais Claro, pegam. claro. Tem alguns que até colocam no TikTok, porque Também. às vezes eu vejo, né? Como é que chama lá o cara Oh, meu Deus, o pai a cabeça de velho, né? Uma coisa, né? Esqueci agora o nome do cara. Pai de Enfim, é do... Esqueci o nome do filho É, também. o cara que fala de startup, é um dos maiores anjos de... O João Kepler? Isso, o Kepler. Ah, o Kepler. O Kepler faz muito no TikTok Tem, também. ele é forte lá. Ele é muito forte lá, É, né? bom mesmo. Então, assim, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. O que você acha que, assim, o palestrante, ele trabalha essas redes sociais só falando do trabalho dele, ou ele tem também a possibilidade de mostrar um pouquinho também quem é o ser humano? Ah, sim. Quem é essa figura humana? Porque eu vejo que tem uns palestrantes que parece que o cara ele saiu do ventre da mãe já. Oi, pessoal, sou motivacional. E mostra um mundo Como se ele fosse como aquilo. se ele fosse aquilo. Perfeito, Né? perfeito. Como é que. Porque isso também demanda uma mudança de mentalidade. Como você Sim. quer ser percebido, né? Sim. E qual é a tua realidade? Como é que você vê isso daí, Marcelo? Cara, eu acho que essa humanização ela é essencial, sabe? Só que para cada rede vai ter um jeito diferente, né? Por exemplo, quando você fala do Instagram, do TikTok, as pessoas são mais interessadas na sua vida pessoal. Sim. Então eu verdade. diria que é difícil de calibrar isso, mas é meio a meio, assim. É você falando que você... hoje eu vou gravar um podcast, o Podpalco, que é uma coisa que tem a ver com trabalho e com vida pessoal. É um jeito de comunicar que aproxima, é eu falando de mim, entendeu? E também um conteúdo elaborado, claro. Sim. Agora, o LinkedIn não. O LinkedIn, ele já é muito mais focado para o Cristiano Santos esteve aqui, ele é grande especialista o Cris, nisso. o Né, um grande Cris, especialista nisso. Mas o LinkedIn, ele é mais focado para um conteúdo mais de trabalho. Mas ainda assim, eu reconheço e percebi que quem tem mais sucesso no LinkedIn é aquele que dá um toquezinho pessoal também. Sim. Também sabe? dá um... E às vezes falando da sua experiência. Por exemplo, eu posso fazer um texto assim... As 3 características do líder. Ou posso fazer um texto que eu digo o seguinte: na minha experiência como líder, eu percebi que algumas características são importantes. Entendi. Então, até mesmo Trazer nas pro redes pessoal. profissionais tem que trazer pro pessoal. Então Trazer graduar autenticidade, isso, né? É graduar. É Graduar. isso, é essa proporção que muda, entende? Sim. Tá. O TikTok, se você colocar um conteúdo denso, É. as pessoas vão. Existe pular a no primeiro questão segundo. ali da individualidade da rede. Sim. Então cada uma tem um objetivo diferente. Então Claro. vamos lá, o TikTok é entretenimento, a galera tá ali pra se entreter. É isso. Então você não vai colocar um conteúdo mais mais técnico. técnico. É, exato. Então é entretenimento. É isso aí. O Instagram é um pouco mais pessoal, que é essa questão de, eu isso vou me aí. mostrar um pouquinho mais quem sou eu, de forma autêntica, sem mentir, Isso aí. achando que eu nasci daquele jeito. Não, é autenticidade. Uhum. E o LinkedIn trazendo essa questão do conteúdo. do conteúdo, E o mostrando o meu profissional. É isso aí. Mas também sem perder a minha essência. Sou eu falando. Ô, Bruno, Perfeito. e o YouTube? O YouTube, Olha a guilhotina chegando. uma- Olha, eu diria pra você assim, a guilhotina Eu chegou. queria dizer, o Maurício entrou na sala falando assim, Ó, ó, você que tá assistindo não vai ver mais assim. Mas não, deixa eu responder mas não rapidinho. era pra cortar a cabeça dele, não era pra acabar o episódio, mas calma que dá tempo dele Deixa eu falar. responder rapidinho então, Maurício. Pra gente que é negócio de palestra, cara, o YouTube e o LinkedIn são os principais. O Instagram, ele é bom pra infoproduto, sabe? Quando você vai vender um negócio diretamente pra pessoa física ou pro empreendedor individual, que ele tá comprando o curso. Então o Instagram é muito potente. Mas pra gente que é palestrante, eu vou dizer pra você, sabe uma das coisas que mais vende palestra minha? São trechos de palestras minhas no YouTube. Porque o cara joga no Google, o YouTube é indexado no Google, você joga lá, palestrante, mudança, não sei o que, não sei o que. O próprio Google sugere um trechinho meu. Ele assiste um trechinho meu, pô, eu quero saber quem é esse cara. Aí lá no texto ali, na legenda, você coloca o seu site, sua coisa, as pessoas te encontram. E o LinkedIn também. Eu acho que se eu vendi ao longo desses 20 anos de carreira 1 ou 2 palestras pelo Instagram, acho que foi muito. Enquanto pelo LinkedIn, acho que eu devo vender pelo menos umas 2 por mês. O que a gente tem tratado muito com os palestrantes lá da Apollo, quando eles perguntam em relação a isso, é que são redes complementares.
complementares. Uma precisa da outra. Exato. Uma vai te mostrar pro mercado, a outra vai te mostrar quem você é, da forma que você fala, das coisas que você traz. Uma vai te deixar mais conhecido, Isso. a outra vai consolidar o seu conteúdo. A gente É tem um- dois públicos. A Sim. gente tem um contratante e tem E um tem fã. um- E tem o cara que quer aprender com você. Quem quer aprender com você, o Instagram é maravilhoso. Aham. Certo? Que é o cara que vai falar, porra, esse cara é muito legal. E normalmente é quem vai lá assistir sua palestra e vai bater palma porque ele tá te vendo e ele já te viu no Insta. Agora, o contratante, preferencialmente, é no LinkedIn. Sim. Maravilha. ó. E um detalhe do YouTube é que a gente não tem essa visão de conteúdo no YouTube. Pô, querendo ou não, nós somos criadores de conteúdos. Sim. Os palestrantes são criadores de conteúdos. Perfeito. Então, assim, aonde você tem um lugar que você tem uma vitrine perpétua? Perpétua. E você Só sabe no que- YouTube. E o YouTube ele é mais democrático, ela tem uma cauda longa. Ou seja, Sim. você posta um vídeo hoje, daqui a pouquinho, daqui a um ano ele continua É verdade. Seu vídeo tendo tá lá. sucesso, Tem entendeu? 5 anos que o seu vídeo tá lá. Mas tá lá. Mas se eu pesquisar lá, É. vai aparecer em primeiro lugar mesmo assim, Exatamente. porque ele Ele é vai mais pelo que você pesquisou e não pelo tempo, pela Isso aí. quantidade de entrega. Isso não aí. isso. Isso aí. YouTube é perpétuo, tá para sempre. Vale a pena. Eu investiria no YouTube. Muito bom. A dica aí, gente. Eu vou ao YouTube. Investir no YouTube, bora colocar conteúdo no YouTube pra gente poder Exato. fazer com que isso chegue na galera e gere negócios. Exatamente, né? Porque A na ideia é verdade, e para encerrar, eu acho, né? Eu costumo dizer que o legal é quando as pessoas, quando você termina a sua palestra, quem assistiu a palestra vem te dar parabéns, né? Fala, pô, parabéns, sua palestra foi fantástica. Mas sabe o que é legal? É quando o contratante vem e fala obrigado. É verdade, verdade. O obrigado do palestrante tem um peso, velho. É muito melhor do que o parabéns. Do que o parabéns Muito da melhor, plateia. muito Porque o melhor. parabéns da plateia é cheio de euforia. E é lógico, você tocou o coração dela, você cumpriu um grande legado, uma missão. Sim. Mas quando o contratante vem falar, cara, obrigado, viu? Pronto, você vai ser contratado de É novo. o pix indicado pra outros. emocionar que a gente Total, recebe. total. É isso aí, é isso aí, Muito é isso aí. É isso Muito aí. bom. E aí, pra gente finalizar esse papo, a gente falou tanto de redes sociais aqui agora, eu queria saber como que a gente faz pra te achar nas redes sociais, pro pessoal poder continuar aí aprendendo legal. um pouquinho mais com você. Legal, Bruno. Eu comecei há muito tempo com rede social, então dei a sorte, cara, de achar o meu nome ali em todas elas na época que pouca gente usava. Então meu Instagram, meu TikTok, meu ex-Twitter, meu LinkedIn é sempre Marcelo D. Elias. Que inclusive é meu nome completo. Meu nome completo é Marcelo D. Elias. Pronto. É só isso. Então se você pôr Marcelo D. Elias no LinkedIn, Marcelo D. Elias no Instagram, no TikTok, você vai me encontrar. Eu sou muito mais presente no LinkedIn, né? Mas tem algumas postagens de cunho mais de desenvolvimento pessoal no Instagram, no TikTok, no X eu costumo colocar mais opiniões, então de algum jeito você vai me encontrar em todas elas. No YouTube são mais trechos de vídeos meus, podcasts, cortes, né? Legal. Mas é sempre Marcelo D. Elias. E tem meu site, www.marcelodelias.com.br, que é um caminho para me encontrar. E os contratantes me encontram também através da Polo, que é uma das Palestrantes. nossas principais parceiras. Não, agora eu já sei como é que eu vou poder atrair mais. Eu vou fazer o Marcelo de Elias Fã Clube, só vai ter eu. Gostei, boa, boa. Presidente e membro único. Presidente membro único, né? Até a página 2. Vai que começa a chegar os fãs também. Opa, que legal. Vamos fazer negócio. Conhecemos Apoiado, vários. apoiado. Muito bem. Meu capim, prazer ter você aqui com a gente. Muito Prazer. obrigado aí por esse papo, por essa interação aí. Prazer foi meu, sempre um prazer estar aqui perto de vocês do Pó de Palco, da Polo Palestrante, que eu tenho muito orgulho de também fazer parte, né? De vez em quando, né? Eu tive a honra de atender o Sebrae, né? Com o pessoal lá do Vale do Ribeira. Que legal. Os Bananicultor, foi bom demais. Ó, Marcelo, que prazer imenso te conhecer pessoalmente. Prazer, meu. Viu? Eu já te ofereci trocar o telefone, mas tu é mais novo que o meu, você não quer trocar, Então, mas, você a gente trocar o vai, número. mas a gente vai trocar o número pra trocar mensagem, vai ser um prazer, viu? Prazer é meu. E Obrigado, vamos combinar um dia com o Rafa tá aqui pra gente fazer a gente Isso. põe ele no meio da gente, põe a mão na bola de cristal e fala. Não, é maravilhoso, assim. Tem bastante gente boa que a gente aprende o tempo todo, né? E aqui a gente também tá aprendendo muito com vocês. Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui junto. Eu que agradeço. Agradeço a vocês e obrigado. agradeço você também que tá aí, ficou aí com a gente até agora. Muito obrigado. Obrigado todos os patrocinadores por fazer esse podcast acontecer. E ficamos por aqui. Valeu, gente. Um abraço.